Então, eu vou nesse tutorial mostrar como funciona a questão dos canais numa imagem como essa colorida e também mostrar como funciona a colorização por meio de canais. Então eu abri aqui um arquivo que está em RGB, né, 8 bits, de uma ilustração minha, na verdade é um painel de 2 páginas de uma história em quadrinhos. Essa imagem ela foi colorizada, né, num outro aplicativo e não foi colorizada por meio de canais. Foi colorizada em camadas, que é como eu prefiro trabalhar, na verdade, tá? Mas assim, só para mostrar para vocês, aqui ó, à direita, né, no menu lateral, a gente tem as camadas, né, que no caso essa imagem ela já tá com as camadas todas coladas, prontas para finalizar. E aqui embaixo nós temos os canais, né? Pelo menos assim o meu ambiente de trabalho tá organizado dessa forma. Aqui a gente vê os canais RGB todos, né? Todas as cores fundidas e fazendo essa composição cromática. Mas se nós isolarmos cada canal, a gente vai ver as cores RGB, né, isoladas, né? No caso o vermelho, o verde e o azul. Se eu colocar 2 canais, né, sobrepostos, como o vermelho e o azul, a gente vai obter a cor secundária, né? No caso aqui, os violetas. Se eu fechar o canal azul e abrir o verde, então eu vou produzir os amarelos, né? Que são o resultado da combinação de vermelho com verde, conforme os comportamentos da cor como luz. E se eu fechar o vermelho, mas abrir o azul, combinando com o verde, vamos ter os cianos, tá? Bom, a gente não faz trabalho de colorização, pelo menos eu não conheço pessoas que façam, usando o RGB. Em geral, as pessoas preferem usar os canais CMYK, que são esses canais em que a arte, né, essa modalidade da arte, que ficaria pronta para impressão. Então, para trabalhar com a colorização, a gente vai, então, transformar primeiro reabrir todos os canais, né, deixando a imagem colorida novamente. Aí nós vamos lá em imagem. No modo, nós vamos optar por uma conversão dessa imagem em cores CMYK. E vai me dar um sinal. Tudo bem, não tem problema, tá? Então agora, se a gente for aqui nos canais, a gente vai ver os canais CMYK. Então lá em cima, né, quando a gente vê todos os canais reunidos, né, combinados, a gente vai ver a cor natural da ilustração. Mas se nós isolarmos cada canal, o ciano, o magenta, o amarelo, nós obteremos então somente essas tonalidades isoladas, né, que combinadas formam o CMYK. Da mesma forma que o RGB, se eu pegar o ciano e combinar com o amarelo, nós vamos produzir os verdes, né? Se eu combinar o ciano com os vermelhos, teremos aí os arroxeados, os violetas, vamos dizer assim. E se eu desligar o canal ciano e abrir o amarelo com o magenta, teremos os vermelhos e os laranjas. Além disso, esse padrão CMYK, ele ainda é constituído de um canal que é uma adjacência chamado canal preto-chave, o key, né? Por isso K de key, chave em inglês. Por que esse canal existe? Porque vejam vocês que apenas na combinação de ciano, magenta e amarelo, nós não obtemos o preto absoluto, obtemos um preto acinzentado, né? No caso aqui eu até estou enxergando ele meio azulado, porque o azul está predominando, né? Então, para efeitos de impressão na gráfica e reconhecimento do preto, é preciso adicionar um canal extra, o preto key ou preto chave, que vai conferir um preto mais profundo a essa arte
no caso para impressão, tá? Todas as impressoras, elas costumam ter um preto chave entre seus tonéis de tinta, né? Para agregar justamente esse valor à imagem e ela não ficar com tonalidades acinzentadas como mostra aqui, tá? É com esses canais que nós trabalhamos para colorização, mas eu não vou colorir essa imagem específica, eu vou abrir uma outra. Por quê? Porque essa imagem, se eu isolar o preto, pensando em trabalhar ele como um contorno, eu não vou obter o contorno exato da ilustração, mas vai ter alguns tons de cinza que vão surgir aí e que podem atrapalhar a minha colorização digital. Claro que é possível trabalhar com a colorização digital por canais, né? Aproveitando esses tons de cinza como efeitos de sombra, mas não é o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Então dessa imagem eu selecionei apenas a camada em que eu trabalhei com o contorno dessa imagem, e é com essa imagem, com essa camada que nós vamos trabalhar. Comparem com a outra arte que eu abri aqui, em que eu mostro apenas o meu traçado em preto, né, ao que eu chamo de nanquim digital, né, porque se assemelha a nanquim, mas é tudo feito digitalmente, né, com uma caneta simuladora da pena de nanquim. Então vejam vocês que essa imagem está em RGB, né, mas ela não apresenta os tons de cinza, né, da outra imagem que eu mostrei a vocês com o preto chave isolado. Então, essa imagem aqui eu também vou converter ela em CMYK. Dá o aviso de sempre. Tá. Vejam vocês, então, o que nós temos aqui? Eu vou fechar outra imagem, essa aqui que está ainda com os tons de cinza. Não vou salvar. E aqui ficamos então com uma imagem, uma imagem da mesma ilustração, apenas com a camada de traçado salva, né? E vejam vocês que mesmo assim, quando eu converti para CMYK, que ainda temos ali os tons de azul, magenta e amarelo e o preto chave. E se eu desligar o preto chave, vocês vão ver que o meu traçado ficou acinzentado. Então, mesmo que a imagem pareça ser preto e branco, ela tem informações de cores, ela tem uma informação colorida. Por isso, ela vai apresentar os 3 canais, né, de qualquer modo. Vejam que a paleta de cores, aqui do lado, ela ficou totalmente cinza, né, porque essas informações que estão contidas na paleta de cores, por mais que aqui esteja um roxo, que eu escolha um roxo, que eu escolha um azul, né? Que eu escolha um vermelho, eles não nos interessam mais, porque como a gente vai trabalhar sobre canais de cor, qualquer cor que eu escolha na paleta vai aparecer azul no ciano, vai aparecer magenta no magenta e vai aparecer amarelo no amarelo, tá bem, gente? Então assim, ó, vejam, vou mostrar a paleta de novo, tá? Eu escolhi um vermelho, certo? Vamos tentar colorir com o vermelho no canal ciano. Ó, viram? Não adianta, ele não vai reconhecer o vermelho, ele vai trabalhar o ciano aqui, tá? Então, esqueçam a paleta de cores, porque a pintura em canais é uma pintura que trabalha diretamente com as cores dos canais. Tá? Ela não vai funcionar ali na paleta. O que ela vai utilizar da paleta são os tons de cinza. E é aí que nós vamos trabalhar, tá? Pensando em tonalidades de cinza, mas aplicando as tonalidades de cinza em cada canal de nosso interesse, ciano, magenta ou amarelo. Então aqui, ó, nos canais de cores estão todos selecionados, todos com os olhinhos abertos, tá? É preciso manter todos os olhinhos abertos para que vocês enxerguem claramente o que vocês estão fazendo. Mas só que na hora de selecionar, vocês vão selecionar aqui, né, o canal que vocês vão trabalhar. Então vamos começar pelas tonalidades amarelas, né? Aqui nós temos o amarelo então selecionado e nós vamos ali no pincel, né? Eu vou começar trabalhando com um pincel bem largo para poder facilitar o meu trabalho, tá? E
E vejam um tom de cinza aqui, nós vamos ignorar esse vermelho, vamos trabalhar nas luminosidades, né? E vamos escolher um tom de cinza um pouco mais clarinho, não muito escuro, para começar, tá? Então vamos dar um ok aqui. E aí nós começamos a trabalhar no amarelo. Vejam vocês que eu tô começando a trabalhar no amarelo aqui, tá? Eu não vou preencher toda a área para não fazer um vídeo muito longo, mas vejam vocês que eu estou trabalhando amarelo. Ah, mas eu não quero amarelo aqui, eu quero um verde, né? Nessa área aqui da floresta, onde está essa menina indígena. E aí, agora? Ah, simples, vocês vão lá no azul, vocês sabem que o ciano com o amarelo vai dar um verde, e vocês vão começar a trabalhar com o ciano e vejam que um verde vai se reproduzir. Ah, mas não é esse tom de verde que eu quero. Ok, vocês vão lá nos tons de cinza da paleta e vão tentar escurecer um pouquinho, talvez, esse ciano, ou clarear, depende da necessidade de vocês. E vocês vão trabalhar no ciano, ó, com uma tonalidade mais escura. Uma outra possibilidade é trabalhar com a transparência do pincel, mas eu não gosto muito de trabalhar com transparência quando eu quero efeitos mais uniformes, que não devam aparecer a marca do pincel, tá? Bom, tá muito azulado isso aí, não tá legal, voltamos para amarelo, tá? E vamos trabalhar com aquele mesmo tom de cinza, mas na camada amarela. Ó, esse verde aqui já me interessa. É um verde mais sequinho, um verde mais floresta, né? E assim por diante. Tá, e como é que eu faço para adicionar sombra nessa área aqui? Eu quero adicionar uns tons escuros, mas talvez mais terrosos, para fazer uma sombra. Magenta, gente. Magenta para dar uma dessaturada nesse verde. Só que esse meu pincel, ele tá muito largo, então para trabalhar áreas menores, vamos diminuir o pincel, né? E agora a gente vai aqui, ó. Ah, mas esse magenta tá deixando tudo muito marrom. Então vamos lá, vamos eliminar esse magenta, vamos clareá-lo, né? Botar mais luz nele, deixar ele mais clarinho e vamos voltar lá no magenta. Ah, agora sim. Vejam vocês que aqui a gente já tá colorindo então essa arte, certo? A menina indígena, então, a gente pode pensar numa tonalidade de pele para ela. Esse rosa não está satisfatório, obviamente, né? Esse é um rosa que não é da cor da pele indígena, aliás, não é a cor de ninguém. Mas vamos lá, mas é que a gente precisa, para produzir o tom de pele indígena, a gente vai ter que partir do magenta, do canal magenta. Depois a gente vai lá para o amarelo e equilibra. Mesmo assim, esse tom tá um pouco amarelado, não é muito isso, é mais escuro. Eu quero uma pele mais bronze. Ok, gente, vamos lá. Escurecemos um pouco essa cor, tirando a luminosidade dela e voltamos lá. Aí esse amarelo tá muito forte, né? Tá deixando a pele dela muito amarelada. Ok, voltamos lá pro magenta e trabalhamos até conseguir a cor que a gente quer, né? Com a prática a gente já vai sabendo direto que tipo de cor a gente quer e para trabalhar no canal. Então vejam vocês que qual é a vantagem da pintura em canais? O traço está inalterado. Vocês viram que o traço não se altera, né? Não se altera porque nós temos um preto key, né? Uma chave, um preto chave, traduzindo, que fica ali, né? Salvando o preto desse traçado e não deixando que interfira. Isso facilita um monte. Se vocês fossem trabalhar em camadas, né? Como eu prefiro trabalhar, eu traria esse traçado com o fundo transparente e aí trabalharia camadas de cor sob ele, né? Embaixo dele. Mas trabalhando com canais, a gente pode não só controlar melhor os efeitos de cor, como também assegurar o resultado para impressão, além de não interferir no traço em preto. Esse é o modo de pintura por canais. E eu espero que eu tenha contribuído, então, para que vocês entendam um pouquinho mais esse processo. Vocês podem usar qualquer pincel, as texturas do pincel aparecerão normalmente aí, né? Só que de uma outra forma, né? Transparências, uma cor sobre outra, né? Vocês podem trabalhar com o pincel em opacidade reduzida, né? Ou não, tá? De qualquer maneira, essas tintas sobrepostas,
nos canais, né, elas vão compor a cor que vocês quiserem no resultado final da imagem, tá bom?